Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês nesse nosso bate-papo de todas as terças, todas as quintas. Espero que vocês estejam muito bem, que possamos estar muito otimistas para atravessarmos esse momento, para enxergarmos que lá na frente sairemos todos bem desse momento, e eu tenho certeza que cada um de nós estamos imbuídos desse sentimento. Hoje a gente vai falar sobre extensão universitária, né, sobre como a universidade está presente na cidade, na comunidade, na sua rua, na sua vida, para você que não é do meio acadêmico, né? Então como a universidade chega até você. A gente tem 3 convidados hoje, 3 pessoas maravilhosas, 3 profissionais maravilhosos, 3 pessoas que eu admiro. Um é nossa colega aqui, a professora Kelsey, o professor Aécio, e para encerrar a nossa noite, a professora Cleane, a nossa pró-reitora de extensão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje à noite, começar a conversar aqui com a professora Cleânia. Professora Cleânia, quase na área. Rezane, um abraço. Oi, boa noite. Prazer estar aqui na Vida Acadêmica na Live, né? Isso. Projeto aí do nosso diretor do campus aí de Bom Jesus. Achei tão interessante esse tema. Esse título, melhor dizendo, Vida Acadêmica na Live. Arrasou, viu, no título. Valeu, tô aprendendo com a minha assessora de extensão, a professora Kelsey, está me ensinando muito sobre extensão, e com essa equipe maravilhosa da extensão comunitária da UFP, na pessoa da professora Cleânia, e dos outros 3 coordenadores, pessoas que estão carregando aí de maneira brilhante a nossa extensão, o professor Marcos Lira, o professor Sérgio Galan e o professor Antônio Aécio, esse último que daqui a pouco a gente também vai bater um papo com ele aqui. Então, esse quarteto aí está fazendo um lindo trabalho na extensão da UFP. Acabei de tirar a foto, viu? Já tirei o print aqui para garantir. Ótimo. Professora, a gente terminou dando uma invertida aqui, porque eu acho que a professora Kelsey entrou agora há pouco, mas já que a gente já está aqui, se só nos incomodar, bora começar a bater o nosso papo aqui, depois a gente conversa com o professor Antônio Aécio e com a professora Kelsey. Pode ser assim? Para mim, a ordem dos fatores não altera o produto. Ótimo. Vamos lá, apresentar aqui rapidamente a nossa convidada, né? A professora Cleânia é doutora em educação e desde 2017 é pró-reitora de extensão da UFP, tem um currículo gigante, mas pelo nosso tempo curtinho eu dei uma espremidaça aqui para fazer esse resumo aqui e apresentação muito rápida. Quero mais uma vez, né, parabenizar o trabalho que a extensão da UFP tem feito nos últimos 3 anos. Todo mundo reconhece os avanços, todo mundo elogia, e a gente fica muito feliz com isso. E também, para começar, né, quero aqui agradecer quem está nos assistindo, tendo essa paciência toda terça e quinta. Alguns estão bem fiéis aqui, então agradeço de coração aí a presença de vocês. Professora Cleânia, qual o brilho de ser extensionista? Qual o brilho de ser um extensionista? Nossa, começou com uma pergunta boa. Eu vou dizer qual é o brilho. O brilho de ser extensionista é o brilho de fazer, através da extensão, o que ninguém consegue fazer. Para mim, a extensão é o maior instrumento de democracia, é o maior instrumento de inserção social. Sabe qual é o brilho de ser extensionista? É o brilho de possibilitar que os doutores da ciência se aproximem dos doutores da terra, dos doutores do sol, dos doutores do trabalho braçal, dos doutores do mar, dos doutores da vida. E essa aproximação não é uma simples aproximação, é uma aproximação que
transforma, que traz melhorias, que forma, que dá vida. Eu acho que esse é o maior brilho do extensionista. E é por isso que eu sou tão apaixonada e tão brilhante. Olha aqui, eu Certeza. tô Não, brilho não se falta nessa pessoa, nunca. E essa transformação, na realidade, ela é uma transformação mútua, né? Todas as vezes que professores, estudantes, né, deixam o seu espaço acadêmico, seu espaço universitário e vão até a comunidade, vai até aquela rua, até uma escola, até um hospital, essas pessoas também são transformadas. E do mesmo modo que eu entendo que quem está recebendo isso também dá algo de retorno, algo em volta, né? Então, aí você vai falar sobre uma questão que é muito importante, que é a interação. E quando a gente fala de interação, a gente fala de um caminho duplo, de uma relação dialética, e não de uma relação unidirecional. Então, a princípio, quando a gente escuta o nome extensão, a gente pensa assim, é uma extensão e vê um caminho único, onde a universidade vai até a comunidade, leva para a comunidade os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade, mas não, a gente precisa compreender que nessa ida para a universidade, para a comunidade, nesse outro movimento de trazer a comunidade até nós, essa relação que se estabelece é uma relação de troca de conhecimentos, de troca de ações e, acima de tudo, de troca de informações. Então, a gente aprende, aquela velha frase que a gente aprende muito mais do que ensina, o mestre é aquele que aprende mais do que ensina. Então, o extensionista termina sendo também aquele que, muito mais do que propicia melhorias para a comunidade, ele também propicia melhorias para ele mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional. Porque nessa relação com a comunidade, ele vai ter justamente a possibilidade de colocar em prática, de articular todas as teorias, todas as tecnologias, todas as ideias e os conhecimentos na melhoria da vida da população. E com isso ele também relabora os seus próprios conhecimentos, relabora os seus valores e relabora, inclusive, o seu compromisso político diante da sociedade. Alguém perguntou aqui se estava aberto para perguntas. Sim, claro, podem ficar à vontade, podem mandar perguntas. Mandar perguntas. O que eu não souber responder, eu digo. Não, a gente vai conversando. Aqui é um bate-papo. Mandar um abraço para a professora Lívia, que sempre aparece por aqui, já mandou um alô aí nas mensagens. Já aproveitar aqui a primeira pergunta que chegou da nossa psicóloga, a pessoa que fez nossa primeira live, que foi o estouro né, foi o suprassumo aí, foi todo comentado. A Thalita está perguntando se técnicos administrativos podem criar projetos ou programas ou cursos de extensão sem a participação de docentes. Podem criar algumas ações sem a participação de docentes, sim. O que só não pode é cursos. Por quê? Porque os cursos, eles se remetem a um processo de formação, né? Está muito voltado para a formação. Então, nesse caso, os cursos, os técnicos, eles precisam ter na sua equipe o docente. Somente nesse caso. Agora, em relação a uma ação de extensão que tenha bolsas de extensão, né? Aí, nesse caso, o técnico não pode coordenar nesse momento, porque a gente segue um decreto da Presidência da República, que foi assinado em 2010, que diz que as propostas para serem contempladas com bolsas de extensão, elas devem ser coordenadas por docentes. Então, só por conta disso. Mas, inclusive, a gente já está revendo isso para ver a possibilidade de fazer uma outra leitura, uma vez que todas as nossas bolsas de extensão na UFP são de recursos próprios e não recursos de extensão vindas do governo federal. Professora, como é que hoje a UFP trabalha a extensão universitária? Eu acho que você iniciou falando de como a gente conseguiu dar uma visibilidade e um crescimento maior, um desenvolvimento maior em relação à extensão universitária. Então, a UFP hoje, ela tem trabalhado, ela tem visto que o trabalho com as comunidades é necessário.
é inclusive o momento em que ela atua como o seu instrumento, como eu disse, mais voltado para a democracia. Então, a extensão universitária, ela saiu daquela posição que as pessoas usavam muito, diziam muito, aquele discurso que já estava muito batido, de que era a prima pobre, de que era a que era marginalizada, de que não era vista. E a extensão hoje, ela não é nada de pobre, ela é rica. Nós temos uma quantidade de projetos de extensão, de uma significância social enorme. E isso nada mais é do que o trabalho da Universidade Federal do Piauí. Então, hoje, a Universidade Federal do Piauí, ela se destaca por todo um trabalho que ela vem desenvolvendo em todas as áreas, inclusive na área da extensão. Então, nós temos hoje docentes mais participativos, discentes mais engajados, técnico-administrativos mais engajados, institucionalização de ações de extensão em todas as modalidades muito maiores. Nós tivemos, de 2018 para 2019, um aumento de 260% das atividades de extensão desenvolvidas na UFP, com projetos de extensão muito bem avaliados, premiados, reconhecidos em nível nacional, reconhecidos até em nível internacional, porque nós já tivemos agora, recentemente, projetos de extensão recebendo premiação, né, da ONU. Então, isso mostra como é que tem sido realizado, como é que a UFP está vendo, como é que a UFP está realizando a extensão. E nada disso não seria possível se nós não tivéssemos o próprio apoio da administração superior, viabilizando essas ações, fomentando os projetos, né, implementando bolsas de extensão. É importante a gente falar, né, e destacar isso. Professora, agradecer aqui a presença da Mili. Ela fez uma pergunta, enviou aqui para a gente. Nessa época de pandemia, como que fica a extensão universitária, sem acesso à comunidade? Estou em projetos de extensão e estamos com dificuldade em manter as atividades. Quem foi que disse que a gente não tem acesso às comunidades? A gente tem um acesso às comunidades do jeito que a gente tem acesso às pessoas, de forma mais restrita, sem ser presencial e utilizando atividades remotas. A gente sabe que a gente tem comunidades que não têm os meios tecnológicos que grande parte da população tem. Mas nós sabemos que essas comunidades, elas têm meios de comunicação. E nós podemos estar atuando junto a essas comunidades, utilizando esses meios de comunicação. Uma das questões que eu tenho dito sempre é: a extensão, o isolamento social não é impedimento para o ensino, nem para a pesquisa, nem para a extensão. Se nós temos diante de nós alternativas, meios, tecnologias e meios de comunicação que podemos usar. Agora, é importante pensar o seguinte: aí, nós só vamos atingir a comunidade se nós usarmos as mídias que a comunidade tem acesso. Então, se eu estou realizando determinado projeto de extensão numa comunidade, e agora eu não vou mais poder fazer essa ação de forma presencial, eu tenho que pensar: eu vou usar a internet, mas essa comunidade tem internet? Então, que instrumentos de comunicação, que ferramentas de comunicação, que mídias essa comunidade tem acesso? Ela não tem internet, mas ela tem o rádio. Então, vamos usar o rádio. Ela não tem computador, nem usa determinadas plataformas, mas a maioria usa o WhatsApp, que é uma coisa muito, muito comum hoje na nossa realidade. Inclusive, no meio de muitas comunidades que a gente considera de vulnerabilidade social, a gente encontra, né, muitas comunidades com celulares. E aí, para essas pessoas, geralmente, como é que eu posso ter acesso a elas nesse momento? Com áudio, com mensagem pelo WhatsApp, com gravações de vídeo pequenos. Então, a gente tem que buscar alternativas e usar as tecnologias e as mídias que são acessíveis para aquele segmento da sociedade, para aquela comunidade que nós estamos atuando. A comunidade, mais do que nunca, precisa da gente. Você imaginou? A gente para o que está fazendo com elas, que elas já tinham uma necessidade, por isso a gente estava atuando junto a elas e com elas, porque a gente
parte do pressuposto de que aquela ação coletiva vai atender uma necessidade daquela comunidade. Aí, no momento do isolamento social, que a gente vivencia mais de 1 trilhão de necessidades, a gente ainda vai deixar de atender aquela. Então, nesse momento, o que a extensão tem feito? Trabalhado de modo, primeiro, a desburocratizar, e isso eu falo da PREX em si, a desburocratizar o trâmite das ações de extensão, a incentivar que essas ações de extensão continuem. Essa foi uma das primeiras ações que a PREX fez, foi mandar um e-mail para todos os coordenadores, pedindo para eles repensarem e replanejarem suas ações, seus projetos, para ver como que esses projetos poderiam ter andamento a partir desse momento, usando os meios de comunicação, os meios tecnológicos que aquela comunidade tem condições. E ainda tem uma outra questão, que nós suspendemos as atividades de extensão, principalmente aquelas que geram aglomerações, mas no nosso plano de trabalho, que foi disponibilizado, né, foi feito junto com o Comitê Gestor de Crise, lá está dizendo que aqueles projetos, existem projetos que são essenciais e que eles podem ser executados desde que não tenham aglomerações, desde que tenham um mínimo de 1, 2, 3, até 4 pessoas, e que cada uma mantenha a sua medida de segurança, né, o seu distanciamento de até 2 metros, usando todas as medidas preventivas. Determinados projetos podem terem continuidade dessa forma. Um momento único, né, na nossa vida, não tem livros que nos diga como agirmos, como trabalharmos nesse momento, né? Todo mundo está aprendendo, todo mundo vai tirar grandes lições desse momento, inclusive essas de buscarmos alternativas, de melhorar nossa comunicação com a comunidade, com a sociedade, para esse momento e para depois desse momento também, porque tenho certeza que nós vamos passar por isso e vai ser o mais rápido possível, contando com o envolvimento de todo mundo. Professora Cleânia, o Gleison, que eu quero agradecer também, está sempre aqui com a gente, nos pergunta quais são os principais gargalos da extensão no Brasil e como é que a UFP está nesse cenário, de um modo geral. O principal gargalo da extensão no Brasil é a falta de valorização mesmo de uma política de extensão. Nós não temos, em nível de governo federal, sempre disse isso, nenhuma proposta de recurso de fundo exclusivo para a extensão. Nem quando o próprio Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, determinou para viabilizar aquela meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, né? Trouxe para nós aquela resolução da curricularização da extensão como obrigatoriedade para os cursos de graduação e, mesmo assim, não viabilizou um fundo, né, de investimento para a extensão. Então, esse é o maior gargalo. Nós não temos recursos para a extensão. A extensão ela não é valorizada em nível nacional, tá? Basta você ver, pode fazer uma pesquisa, durante toda a nossa gestão nós atuamos em todos os fóruns de pró-reitores de extensão que tivemos em nível nacional e nível regional, tá? E não tem uma universidade federal que receba recursos, né, do governo federal para a extensão. Então, o que nós temos na UFP? Nós temos tido uma luta muito grande, da UFP tem tido uma luta muito grande para manter as bolsas de extensão, tá? Para manter as bolsas de extensão e com recursos próprios da universidade, é importante dizer, e viabilizar muitas ações da extensão. Porque as ações, por exemplo, administrativas da PREX e muitas ações de extensão, muitos projetos que precisam de transporte, né, para ir para as comunidades rurais, ou para as comunidades urbanas que precisam também locomover e outras fontes de apoio, a UFP tem feito com limitações, muitas limitações, que ela não recebe recurso para isso. Tirando o recurso de outras áreas, né, de outras situações para poder viabilizar alguns projetos. E por isso a gente tem limitações nisso. Tá? Esse é o maior gargalo. E o outro é que as pessoas não compreendem ainda o que é a extensão. A extensão, ela está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, ela não está. É uma das coisas que eu discuto, que eu brigo, e que eu fiquei com esse estigma de lá vem a Cleânia da extensão.
Eu sou prova disso, hein? É prova. As pessoas não falam da extensão. Elas fazem extensão dizendo que estão fazendo pesquisa. Elas discutem, elas relatam projetos de extensão que têm uma relevância maravilhosa, grande, de grande contribuição na sociedade, como se fossem ações de pesquisa. Elas falam de um modo geral, mas não falam da extensão. Aí quando eu chego, elas dizem, não, a extensão está aqui, professora. A extensão, esse é também o maior problema. A extensão está e não está. É obrigada a gente brigar, é obrigada a gente cobrar, é obrigada a gente externar para a extensão ser visível. Ela estando ali, mas ela está ali muitas vezes mascarada pela pesquisa, pelo ensino, atrelada a alguma coisa, como se ela não pudesse caminhar sozinha e ser vista por si só, né? E aí, para mim, isso é preocupante porque, como eu vou repetir, é a extensão que possibilita a transformação social. Porque a pesquisa possibilita, mas se ela fica lá no laboratório, ela é pesquisa. E no momento que ela sai do laboratório para a realidade, para atender a comunidade, para usar aquilo que foi produzido na pesquisa, para melhorar a vida da população, nesse momento, ali é extensão. Por isso que a pesquisa e a extensão estão tão articuladas. Mas as pessoas não conseguem compreender isso. E aí se continua falando somente da pesquisa e não se fala da extensão. Esse também, para mim, é o maior problema. E eu sou testemunha o quanto a pró-reitora de extensão briga em todas as reuniões para que a extensão esteja absolutamente presente em tudo. E isso eu posso ser testemunha. Pegando aí um gancho na sua fala, eu tinha uma pergunta aqui e mais ou menos a senhora já deu uma respondida aí, mas a minha pergunta era se a senhora julgava ser importante a criação no Brasil de um órgão de fomento para a extensão, assim como existe para a pesquisa, né? Como existe o CNPq para pesquisa, como existe a CAPES para a pós-graduação. Claro, vivo lutando por isso. Inclusive, nós fomos contemplados, né? Que agora eu não sei como é que vai ficar isso, naquele projeto Ciência na Escola, o projeto da PREX que eu coordenei, junto com a UFC, a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade do Maranhão, nós fomos contemplados com recursos desse programa do Ciência na Escola. E nós tivemos em Brasília, né, num seminário Marco Zero, e lá estava, porque na verdade esse programa é MEC, junto com o CAPES, junto com o MCTIC, junto com o CNPq, e aí vocês, no momento lá da fala, a gente via falando só de pesquisadores, pesquisadores, para pesquisa. Gente, mas esse é um programa de extensão. O programa Ciência na Escola é um programa de extensão. E aí eu comecei a questionar, quando é que nós vamos ter recursos? Quando é que nós vamos ter realmente um órgão específico para a extensão? Né? Para fomentar, para apoiar, para financiar as ações tão necessárias da nossa comunidade, né? E aí a gente partir do princípio de que quando a gente fala de produção de conhecimento, de tecnologia, de inovação, a gente também está falando de extensão, porque a extensão produz conhecimento. E aí eu uso uma frase bem simples do Paulo Freire, que para mim é o nosso maior educador, o maior filósofo, o maior político que nós tivemos, quando ele diz, né, que na troca, a gente constrói conhecimento na troca de saberes. E essa troca de saberes ela é possibilitada pela extensão. Então, a extensão é um alvo de produção de conhecimento. E quando se fala em tecnologia, é importante pensar que essa transferência da tecnologia para a comunidade, quando se fala das tecnologias sociais, do uso dessas tecnologias para melhorar a vida da população, a gente está falando de extensão universitária. Certeza. Mas chegaram mais duas perguntinhas aqui, professor. Nosso tempo já está avançado, infelizmente. Passa rápido. É que quando começa a falar de extensão, não quer parar. Eu sou testemunha disso, eu sei dessa história. Vou juntar as duas perguntas. A primeira seria um projeto que
que ele não possa ser executado, ou boa parte dele não possa ser executado de maneira remota, ele poderá ter seu prazo prorrogado posteriormente, essa é a primeira. E a segunda, o JP Rotili, que também aparece sempre por aqui, obrigado aí pela presença. Essa pergunta anterior, na realidade, foi da Neuza, acho que é isso. E agora ele pede dicas para como ser um extensionista rural. Certo. Bom, então em relação à primeira, acredito que todos os prazos na UFSC, sim, né? Nós trabalhamos com curso contínuo, as ações de extensão elas não estão atreladas ao calendário acadêmico, mas elas têm prazos de vigência, de envio de relatório e etc. E se essas ações foram suspensas, elas vão ter que ter um prazo de prorrogação. Aliás, todos os nossos projetos eles podem ser prorrogados, né? Basta solicitar. E aí eu aproveito também para dizer que a PREX lançou um projeto de extensão, que é em busca de extensionistas, que é um projeto onde ele prevê já 4 modalidades de ação, que é evento, curso, prestação de serviço e produtos de extensão, e que são ações emergentes, ações para serem desenvolvidas nesse momento, e como nesse momento nós não podemos estar fazendo todo aquele trâmite das ações que demora um certo tempo, as nossas ações precisam ser para ontem, para hoje, para amanhã. Então, esse projeto já prevê a inclusão dessas ações e o trâmite dela é muito fácil. Basta clicar no link lá, que a gente disponibilizou, preencher o formulário, em 2 dias, 3, a equipe analisa, cadastra a proposta e já pode ser executada. São ações para serem executadas especificamente nesse período de isolamento social. A outra questão foi sobre o que eu esqueci. Dicas de como ser um extensionista rural. Olha, nós temos aí vários, inclusive aqui a Bom Jesus é uma cidade que tem muitos projetos de extensão. Você sabia que no ano de 2020 nós temos na PREX entre 30 a 40 projetos de extensão do Campo de Bom Jesus cadastrados? Isso eu não estou contando com esses últimos, viu? Parabéns aí. Eu não estou contando com esses que já estão surgindo agora, que agora a gente ainda não conseguiu sistematizar, não conseguiu ainda fazer essa quantificação. E esses projetos, grande parte deles, eles estão voltados para as comunidades rurais, tá certo? Então, quais são as dicas? Eu sugiro ver os maiores problemas. A primeira dica é, todo projeto de extensão, ele deve partir das necessidades da comunidade. Então, é conhecer a comunidade, por isso que está atrelada à pesquisa, e ver qual é a demanda maior, qual é a necessidade maior daquela comunidade. Definiu isso, investigou isso, constatou isso, então, como é que eu posso melhorar, atender a essa necessidade usando as ferramentas que eu tenho hoje? E como é que eu posso criar novas ferramentas? Porque é importante a gente pensar que aquilo que eu tenho hoje me ajuda a seguir o caminho, mas não é suficiente, porque muitas vezes os elementos que aparecem no nosso caminho se sobrepõem, e a gente precisa estar criando novos elementos. Mas a primeira dica que eu dou é, primeiro, veja a comunidade, veja o que ela está necessitando, escute a comunidade. Porque às vezes o que a gente pensa que a comunidade precisa, não é o que a comunidade precisa. A primeira dica é essa. A segunda, use o seu conhecimento, use as tecnologias que você dispõe para atender às necessidades dessa comunidade. Terceira dica, lembre-se sempre que essa comunidade tem muita coisa para lhe ensinar, tem muita coisa para mudar também a sua vida e tem muita coisa para melhorar a própria vida dela. Então, trabalhe nessa articulação com a comunidade, né? Na troca de saberes, né? Na discussão das ideias, do que se está pensando, né? Para poder fazer esse trabalho mesmo de interação, a interação como deve ser, e não uma associação de ações. Professora, quem sou eu para retocar alguma coisa de fala sobre extensão da senhora? É um trabalho que eu tiro o chapéu e reconheço
como um dos melhores trabalhos que tem sido feito na gestão da UFP, nesse segundo momento de gestão do professor Arimatea. Mas nessas 3 dicas aí, eu vou tomar a ousadia e a liberdade de dizer que a dica 0 é apaixone-se pelo próximo, doe-se para o próximo, que certamente você vai fazer o melhor trabalho da extensão possível, porque eu acho que extensão é a gente acima de vários adjetivos, né? A gente pensar no próximo e se envolver e se apaixonar pelo próximo. Professora, eu ficaria aqui mais 50 minutos, mais 1 hora, mais 2. Eu faria até uma hora. Mas eu queria pedir desculpa por ter que interromper, mas como a gente ainda tem mais 2 convidados, que eu sei que eles, né, também vão poder contribuir um pouquinho com a gente, eu queria, né, muito rapidamente que a senhora fizesse uma fala final aí para a gente poder se despedir e eu ir conversar com o professor Antônio Aécio, que é seu colega aí de pró-reitoria. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço ao convite, mais uma vez é um prazer estar aqui participando da vida acadêmica na live, desse projeto, poder discutir com a comunidade de Bom Jesus, uma comunidade que eu admiro, que eu gosto, que a gente tem desenvolvido vários trabalhos, né? Poder estar fazendo isso junto com o grande Estélio, um diretor que eu admiro no trabalho, que eu aprendi a conhecer, a gostar, a admirar. Também fazer esse diálogo com a assessora de extensão, queria aqui aproveitar e parabenizar. Nós temos uma assessoria de extensão no campus de Bom Jesus, proativa, comprometida, que faz extensão, que entende de extensão, que luta pela extensão. Parabéns, professora Kelly, também. Aproveito para parabenizar todos os extensionistas do campus. Olha que 40 projetos, de 30 a 40 projetos, pouca coisa não, viu? Certeza. Certeza. E aí eu ia aproveitar também e dizer que vai ser um prazer também poder estar ouvindo aqui o meu grande assessor de Olho Verde, né? Que é o meu braço direito. Eu tenho vários braços direitos, não. Eu vou mudar, braços esquerdos. Porque como eu sou canhota, para mim o mais importante é o lado esquerdo. Eu faço tudo com o lado esquerdo, então, né, eles são, na verdade, né, meus grandes assessores, e discutir essa live com ele também vai ser um prazer. E aí eu vou finalizar com o que você disse, professor Estélio. Mas eu vou pegar as minhas 3 dicas e vou dizer que é impossível você conhecer a necessidade do outro, é impossível você ouvir o outro, ouvir mesmo, sabe? Ter a escuta do outro, se você não tiver o amor pelo outro. Se você não tem esse amor pelo outro, você pode pesquisar, mas você não chega na realidade, na necessidade real do outro. Você pode ouvir, mas você não escuta. Você não tem a sensibilidade de compreender o que ele está dizendo e de ser tocado pelo que ele está dizendo. Então, na verdade, o compreender a necessidade do outro, o escutar o outro, requer, acima de tudo, esse amor pelo outro. E eu finalizo, então, com a sua frase complementando a minha. Já pediram o bis aqui desse bate-papo, bora ver se a gente consegue marcar lá para frente. A Laís aqui está deixando registrado o orgulho dela em ser extensionista pela UFP, então obrigado pela participação também. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa ter que interromper. Continua aí nos acompanhando, que a gente vai puxar um bate-papo agora com o professor Antônio. Tá gravando? Tá gravando? Estamos sim. Depois eu quero. Tchau. Eu quero só deixar registrado aqui que esse excelente trabalho que a Prex faz hoje e que tem, né, dentre os 4, o professor Antônio Aécio, ele tem essas qualidades porque ele ingressou na UFP pelo campus de Bom Jesus. Então, ele carrega consigo o carimbo de Bom Jesus. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Vamos procurar aqui o professor Antônio Aécio. Importante contar com vocês. Opa! Agora deu certo. Estélio. Opa, professor Aécio. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, meu prezado. Tudo em paz. Como estamos no Prazer isolamento? estar aqui com você.
prazer todo nosso, prazer revê-lo, professor Antônio Aécio. Eu acabei de falar agora há pouco, né? Começou a vida acadêmica na UFP pelo campus de Bom Jesus, Isso. foi vice-diretor na gestão junto com o professor Lindenberg, depois foi Teresina sequestrou ele, né? E eu falei lá para a professora Cleane que o trabalho só está fluindo na Prex porque tem um carimbo de Bom Jesus. Boa Ainda noite, professor. tivemos um Obrigado pela período presença. juntos aí, né? Isso. Nós ainda tivemos um período juntos aí, né? Foi, exatamente. Obrigado por todo mundo que está retornando para cá. Obrigado, professor Aécio, pela disponibilidade. O professor Aécio é doutor em agronomia, coordenador dos programas, projetos e eventos científicos e tecnológicos, né, dentro da Pró-Reitoria, o qual a gente já falou agora há pouco. Professor, o nosso tempo já está adiantado, né? O bate-papo com a Ok, professora Esther. Cleane estava muito bom, então você mais direto aqui. Professor, como é que estão funcionando os trabalhos da sua coordenadoria nesses tempos de trabalho remoto, de home office? Isso. Nós fomos pegos de surpresa, né? Toda a população, todos os brasileiros. Mas nós montamos um esquema, a equipe da Prex, a gente conseguiu montar um esquema, Esther, em que a gente está conseguindo fazer com que as nossas atividades rotineiras, se não na sua totalidade, mas na sua imensa maioria, transcorram normalmente, né? Então, nesse momento, a gente está fazendo esse trabalho remoto, mas a gente está dando andamento a praticamente todas as nossas atividades do dia a dia, né? Então, juntamente com essa suspensão das atividades presenciais, coincidiu com as férias de 2 dos nossos colaboradores, mas a gente está se esforçando aqui, tentando dar conta da melhor forma possível, né? É esse o nosso objetivo. O Gleison, né, que formou aqui zootecnia, e o Rezânio, que fez agronomia, estão dizendo que foi uma honra para eles terem aula e conhecer o excelente professor Aécio, né? E eu ratifico Lembro embaixo do também Grey. pela qualidade. Ótimo, ótimo, Professor, agradeço. certamente muitos bolsistas, né, de extensão da UFP devem estar se perguntando como ficarão o pagamento das suas respectivas bolsas durante o momento de suspensão das atividades acadêmicas presenciais da UFP. Pronto, essa foi uma preocupação que nós tivemos assim que foi decretada a suspensão, né? Porque a gente tem esse compromisso e sabe da importância dessas bolsas, Estélio, para o andamento dos nossos projetos, né? A gente sabe que muitas das atividades só são viabilizadas com a participação desses bolsistas. Então, o que nós fizemos? Como nós temos uma limitação legal para pagamento das bolsas sem que houvesse atividade nos projetos, nós fizemos uns encaminhamentos a todos os coordenadores dos projetos contemplados com o bolsa do BIPEX, né, e pedimos que eles encaminhassem para nós aqueles projetos que fossem continuar com suas atividades, encaminhassem para nós um plano de atividade remota para o período de suspensão das aulas, né? Então, todos os projetos, todos os coordenadores que encaminharam para a CPPEC esse plano de atividade remota, né, que na verdade é uma declaração de que as atividades terão continuidade, todos esses projetos associados ao recebimento da documentação dos bolsistas, né? Você está sabendo que teve um problemazinho aí, mas, assim, se chegou o plano e chegou a documentação, o pagamento das bolsas transcorrerá normalmente. Né? Então, esse é o nosso intuito, assim, de continuar com esse apoio, porque a gente sabe da importância dessas bolsas para esses projetos. Tá. Lembrando que quem está nos acompanhando pode enviar perguntas que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Queria mandar aqui um abração para o professor Gonzaga, lá da Paraíba, que acabou de entrar, foi meu mestre na zootecnia. Um abração, foi bom vê-lo por aqui. A Cris também mandou um abraço. Obrigado, Cris, por estar por aqui. Professor Aécio, o senhor já está aí há uns 3 anos, né, na coordenação dos projetos.
reconhecendo que a extensão da UFP avançou bastante, né? Como é que é possível avaliar, acompanhar esses avanços também nos projetos, tanto a nível de número, ou seja, se ao longo desses 3 anos o número de projetos de extensão da UFP cresceram bastante, e se em qualidade esses projetos também cresceram? Sabe, Estélio, a gente tem percebido isso, esse avanço, tanto na quantidade quanto na qualidade, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o PIBEX, que é um referencial bastante interessante. Então, nós tivemos um aumento de 43% no número de propostas que foram submetidas ao edital PIBEX desse ano, né? Então, isso para nós é bastante gratificante. Com a implementação do módulo de extensão dentro do CIGAL, que, a meu ver, facilitou a submissão e a tramitação das propostas, nós também tivemos um aumento assim significativo e quantitativo de propostas apresentadas, né? Hoje, eu fiz esse levantamento e nós estamos hoje com 444 projetos e mais 34 programas de extensão, né? No ano passado, nós tínhamos um total de 315 projetos cadastrados na Prex. Então, assim, houve realmente um avanço quantitativo muito significativo, né? E durante a análise das propostas do PIBEX, por que eu vou falar no PIBEX? Porque os projetos que não concorrem ao edital PIBEX, eles são avaliados a nível de Câmara de Extensão, da CAMEX, né? Mas os que estão concorrendo ao PIBEX, eles são avaliados pela CAMEX, que é quem autoriza ou não o cadastramento dessa proposta, e, em seguida, eles são avaliados por um comitê, pelo comitê do PIBEX, né? E essa avaliação é feita por 2 avaliadores, no mínimo. Então, assim, esse comitê é formado por 2 representantes de cada centro, de cada campo, né? E conversando com esses avaliadores, vários, assim, a grande maioria chegava para a gente e comentava que era notória, né? Que era bastante visível a melhoria na qualidade das propostas. Então, eu vejo que hoje, assim, as nossas propostas, elas estão muito mais dentro das diretrizes da extensão do que quando eu assumi lá em 2017, né? Então, isso nós temos uma série de explicações para isso, né? Assim, nós fizemos uma normatização nova para essas submissões, cadastramento e tramitação, né? Então, deu uma uniformizada nesse processo, né? E também porque nós fizemos várias oficinas, como viajou até os campos, né? A todos os centros, falando da extensão, divulgando nossas resoluções, fazendo oficinas de apresentação de programas e projetos. Então, isso, Estélio, com certeza, a gente teve um ganho muito significativo na qualidade dos nossos projetos. Tá? Nossos projetos hoje, eles têm, quando você lê a proposta, você sente uma adequação muito mais harmônica com as diretrizes da extensão do que anteriormente. Professor, o tempo termina sendo muito curto, fica corrido, mas eu queria super agradecer a sua disponibilidade em contribuir aqui nesse momento, juntamente com a professora Cleânia. Rapidamente, aí, para uma mensagem final que o senhor queira fazer, e já fica aqui os meus agradecimentos para a gente poder reconhecer o trabalho que a extensão tem feito, né, que essa equipe de extensão tem feito pela extensão da UFPA. Ok, né? Eu que agradeço imensamente, né? E é uma honra para a gente participar dessa discussão sobre extensão. Quando eu saí da UFP, que eu sou egresso da UFP, eu não tive a oportunidade de sair com uma base extensionista, porque não me foi oferecida essa oportunidade, né? E a gente fica muito feliz, Estélio, em ver que hoje, assim, essa oportunidade está aí à disposição de todos os nossos docentes, né? Então, hoje, a quantidade de programas, de projetos, de cursos, de eventos, ela é muito significativa, né? E a gente fica muito feliz porque eu, assim, com a professora Cleânia, eu também me apaixonei bastante pela extensão, né? Eu vejo a extensão como aquela ponte que permite à universidade ir até a comunidade e a comunidade vir até a universidade, né?
E a comunidade, para ela ser beneficiada com a nossa extensão, ela tem que se sentir parte da universidade, né? Porque o que acontece é que a comunidade ela se sente meio que sem acesso à universidade. A extensão é que faz essa ponte, é que faz essa ligação. Eu não tenho dúvida, assim, que os nossos egressos que tiveram uma boa experiência extensionista, eles saem com uma formação muito mais sólida, tá? Sem falar nos benefícios que essas comunidades vão ter, né? Então, assim, eu acho que dá mais visibilidade, dá mais credibilidade, dá mais aceitabilidade das nossas atividades do dia a dia, de ensino e pesquisa, e a extensão leva tudo isso para a comunidade. Isso é maravilhoso, tanto para nós, enquanto professores, quanto para os nossos discentes que estão no processo de formação, né? Vai dar maior robustez a essa formação, né? Porque a extensão que a gente está pregando hoje não é mais aquela extensão de levar só as informações para a comunidade conversa com a universidade, desse diálogo, então, é que se identificam os problemas e que se chega às soluções, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver essa expansão da extensão, né? E para mim é sempre uma honra, né, estar aqui com você, estar aqui nesse espaço, falando um pouco de extensão. Professor, eu quero só, antes de encerrar mesmo, chegou aqui uma pergunta que terminou passando, perguntando sobre cadastramento do projeto. De certo modo, o fluxo é contínuo, né? Em todo momento pode se cadastrar projeto de extensão. Os editais de bolsa, eles ocorrem quando e quando começa o pagamento de bolsa? Bom, os nossos editais nos últimos 3 anos, eles são editais anuais, né? Porque quando eu entrei, os editais eram para 10 meses, né? Então, a gente já discutiu isso e passou, então, os editais desde 2018, que são editais anuais, por até 12 meses, né? E, normalmente, no momento, eles estão de fevereiro a março do ano seguinte, né? Que dá um total de 12 bolsas nesse período, né? Então, normalmente, inicia em março e finda em fevereiro do ano subsequente. Ótimo. Professor, brigadão. Vou tentar agora bater um papo com a Kelsey. Não sei se vai dar certo. Ela está com alguma dificuldade de conexão, mas vamos tentar assim mesmo. Obrigado pela sua disponibilidade. E o Bom Jesus está à disposição também. Um abraço, professor. Como você falou, Bom Jesus, né, foi minha primeira casa dentro da UFP, e eu tenho assim, um carinho imenso. Deixei muitos amigos aí, muitas pessoas que até hoje fazem parte assim, do meu ciclo mais íntimo de amizade, né? E como a gente conviveu aí um pequeno tempo, mas a amizade vai perdurar para sempre, se Deus quiser. Foi um prazer, viu, Esther? Certeza. Prazer, professor. Um abraço. Até mais. Tchau. Abraço. Abraço a todos aí, Bom Jesus. Valeu, obrigadão. Vamos tentar aqui agora achar... Agradeço a participação. Certeza, professora Clélia, a gente agradece muito quem está nos acompanhando aqui. Vamos tentar aqui agora cenas camponesas, professora Kelsey, vamos ver se vai dar certo. Tá horrível a net aqui, mas vai dar certo. Vamos torcer que vai dar certo. Vamos contar aqui com a presença da assessora de extensão do campus. Né, rapidamente, a professora Kelsey é doutora em educação, foi consultora da Unesco, é professora do LEDOC aqui no campus, é assessora de extensão, coordena um projeto maravilhoso de extensão e é uma pessoa que dispensa comentários, né? Mas talvez tenha mais pessoas nos assistindo para além do campus, então por isso que eu fiz essa rápida introdução. Kelsey, como é que está seu isolamento? O que é que você anda fazendo? Nos conta aí um pouquinho. Então, gente, eu estou aqui, né, cumprindo essa recomendação da OMS e vivendo o revés, né, do que é o isolamento, sendo um ser absolutamente social. Assim como muitos de vocês, eu acho que o sofrimento e a angústia é uma coisa que tem marcado muito meus dias, né, pessoalmente, e também porque a gente, como docente, como professores, fomos pegos de surpresa. Nossa atividade é eminentemente de contato, né, de olhos nos olhos, e a nossa comunicação é muito baseada também em ver, sentir, ouvir o outro, e a gente, de repente, foi colocado nessa situação por um chacoalhão do planeta, né?
uma situação que agora nos unifica nessa angústia, nessa necessidade de repensar a nossa vida e o nosso trabalho, sem ter muito certo como é que vai ser esse novo mundo depois, pós-Covid, né? Porque eu tenho pensado muito nisso, tenho pensado que a natureza pede uma pausa para a gente nesse processo de pandemia. Ele pede que a gente repense os nossos padrões de convivência entre nós e com os ecossistemas e nos convoca como universidade e como extensionista, como pesquisadores e como docentes a refletir o que no nosso trabalho pode vir a compor essa forma de reinvenção do mundo, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente coloca as nossas angústias, as nossas incertezas, né? Um pouco de lado para a gente não se paralisar diante desse cenário e continuar, como eu vou falar para vocês lá no final, tecendo amanhã, né? Como é que a gente pode continuar tecendo esse horizonte de futuro que quando a gente não tem, a gente adoece, a gente morre, né? A gente padece. E aí eu tenho pensado muito nisso na extensão, né? A Cleânia falou, eu ouvi assim, picado, né? Do papel da extensão como tornar comum, dialogar, né? Colocar para a comunidade, para as comunidades socialmente vulneráveis, sobretudo, né? À disposição o conhecimento como uma forma de melhorar a vida, de melhorar o bem viver, né? E aí eu fico pensando, quais são esses conhecimentos que a gente tem construído na universidade em todas as áreas do saber, que agora, nesse momento em que todos nos tornamos vulneráveis, um mais do que outros, com certeza, né? Quais são esses conhecimentos que nos ajudam a pensar o bem viver? O bem viver nesse estado de isolamento e o bem viver nesse futuro que é um pouco incerto, mas que a gente por força da nossa existência, né? Obrigados a pensar como um futuro possível, porque se a gente acordar de manhã e pensar que daqui a um mês a gente não pode viver uma vida melhor do que a gente vive hoje, a gente sucumbe, né? E aí eu tenho dito muito para os estudantes do Cenas Camponesas, para os professores, para os colegas, que nesse momento é a hora da gente reconhecer o valor estrutural da arte e da cultura, né? Para reposicionar essa nossa capacidade de imaginação criadora, a gente reconhecer o valor fundamental dos trabalhos de extensão com organização produtiva, né? Por exemplo, dos camponeses que estão aí, que perderam suas feiras, o lugar de comercialização, mas que tem vários produtos de qualidade para restaurar a saúde e o bem viver. Como é que a gente pode apoiar esses camponeses na organização de sistemas de comercialização que não gerem aglomeração, né, que, portanto, protejam eles e os consumidores do Covid. Pensando em várias alternativas, como é que a gente, assim, observando no CPCE, iniciativas maravilhosas, né, de produção de álcool em gel, mas como é que a gente pode avançar, por exemplo, ajudando os profissionais de saúde e outros companheiros que não têm acesso à máscara, à EPI, a poder se proteger, porque eles são obrigados, né, eles, por força do seu trabalho, a sair de casa. E aí eu tenho circulado em muitos grupos e visto iniciativas fantásticas com coisas muito simples, Cleânia dizia, né? Então, se você não tem esse instrumento, a mediação tecnológica da internet para fazer a comunicação, vamos para a rádio, né? Vamos para várias outras maneiras que a gente tem de comunicação. E aí conheci um trabalho de um pessoal da universidade, que eu não me lembro o nome agora, exatamente qual é o grupo, né, pelo NEPAG, eu acho que é Federal do Pernambuco, que organizou mulheres pelo rádio e elas recolheram, né, os tecidos de doação e estão produzindo máscaras num projeto que chama Posturando Cuidados, me parece, ou é da UNB, para doar para os profissionais de saúde e também para os camponeses, porque lá sequer chega, não tem nem farmácia, né? Então, o sistema de educação popular e saúde está fluindo e essas mulheres, de repente, estão sendo convidadas a viver uma organização social e a também exercer a sua capacidade de solidariedade social com o seu grupo. São pessoas que estavam aposentadas, que estavam agoniadas, sendo bombardeadas com um monte de informação da mídia, né, que em excesso nos adoece também, e que agora estão reposicionando o seu cotidiano em favor dessa construção coletiva. Então, eu estou pensando muito nisso, estou antecipando, abreviando, né, aqui a minha fala, mas eu acho que a extensão agora ela é esse lugar de agregação, né? De agregação social da pesquisa. Então, o que a gente já conhece, que a gente pode dispor para melhorar esse bem viver agora e para o futuro, né?
como é que o que a gente aprendeu, a como aprender e a como ensinar, pode ajudar a construir esse diálogo com essas comunidades que a gente vinha atendendo e a ampliar. E também a gente mobilizar todas essas áreas do conhecimento com igual valor, né? Porque a nossa integridade, ela depende não só da saúde física, mas da saúde psíquica, né? Da saúde das relações. Sim. De repente a gente é obrigado a ficar todo mundo na mesma casa, convivendo com familiares, e às vezes a gente desaprendeu, né? A olhar, a cuidar. Então, os trabalhos dos psicólogos fazendo atendimento também. Então, é um momento em que a gente na universidade também tem que olhar para nós, né? Assim, se cuidar, os estudantes cuidarem uns dos outros, os docentes, porque a gente está também entrando num processo de adoecimento, em função dessa novidade que nos tira o chão, né? Então, onde é que a gente pode, em que raios de sol a gente pode se amparar, né? Em que processos de coletivização? A gente que estava aprendendo a ficar tão individualista, né? E a gostar tanto das tecnologias de uma maneira para nos isolar de fato, agora a gente quer elas para que a gente depois possa voltar a se encontrar, né? Então, eu penso que isso é importante na extensão, né? É importante a gente estar bem estruturado emocionalmente, com clareza do quais são os propósitos políticos, pedagógicos do nosso projeto, para a gente também não cair naquele heroísmo que pressupõe sempre uma vítima. E as comunidades não são vítimas, elas são muitas vezes vítimas de desigualdade social, mas elas têm seu poder, elas têm sua capacidade, elas têm seu conhecimento, e para a gente poder contribuir com o que a gente acha que é útil para elas, a gente tem que honrar essa força, honrar esses processos que as comunidades já vêm construindo, né? Por exemplo, os camponeses já produzem alimentos, nós estamos facilitando, no caso de um projeto que eu faço parte, o processo de comercialização. E aí, para terminar, porque eu sei que já está, né, no adiantar da hora, dentro dessa perspectiva, né, da gente se reconhecer nas nossas múltiplas responsabilidades e potencialidades dentro da extensão, juntando com a pesquisa, juntando com o ensino, em todas as áreas do conhecimento, né? E nesse nosso desafio de tecer alternativas à vida, para melhorar a vida agora e também para o futuro, eu queria ler um poema do João Cabral de Melo Neto, que chama Tecendo Amanhã. Porque mais do que nunca a gente percebe que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho para ser contaminado, um contamina o outro, mas a gente também não está sozinho na nossa necessidade de convívio, partilha, para a gente superar essa pandemia, né? Chama-se Tecendo Amanhã. E diz assim: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisa sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos. Com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo com todos os galos. E se encorpando na tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, e plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo. Que tecido se eleva por si, luz balão. É isso, que saibamos tecer nossa manhã com todos, sem que ninguém fique para trás, ninguém. Docentes, técnicos, estudantes, as comunidades, né? Vamos usar nossa criatividade, nossa poesia. Muito grata. Para mim foi uma palestra, né? Essa sua fala inicial aí, não tem mais nem muito o que a gente falar. Acho que foi brilhante a tua fala aqui, que você tá todo mundo aqui comentando, aqui agradecendo e batendo palmas. Está todo mundo aqui no mesmo sentimento de agradecimento e reconhecimento pela grandeza da sua fala nesse momento, né? Eu acho que a gente precisa nesse momento, ouvir pessoas, ouvir sentimentos, ouvir corações, ouvir preocupações verdadeiras com as pessoas que nos fazem, que nos estão próximas, mesmo que nesse momento fisicamente esteja um pouquinho distante, né? Mas eu queria, assim, rapidamente, né? Sua fala foi fantástica. Poderíamos até acabar com ela pela grandeza da tua fala, Kelsey. Mas eu queria, assim, fazer duas perguntinhas para te aproveitar um pouquinho mais nesse momento, né?
Você falou lá no iniciozinho da sua fala, né, a, como você trabalha, e é fantástico em todos os eventos que eu participo, que você está organizando com o seu grupo, né, o quanto você se envolve, você puxa fio, você toca instrumento, você organiza luz, você arruma o som, você corre para um lado, corre para o outro. Ou seja, as pessoas te dão energia, né? Aquele momento ali te faz ficar elétrico e você procura fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Te preocupa um pouquinho, né? Essa ausência de cenário muito definido do que nós teremos pelos próximos dias, considerando que você é uma pessoa apaixonada pelo teatro, e teatro é gente, né? Você precisa de gente para fazer e você precisa de gente para assistir. Perfeito. Não, a gente ficou sem chão, ou melhor, sem palco, ou melhor, sem público, né? E isso dá uma certa agonia, um certo desespero, né? Porque é como uma obra literária, ela só se realiza como obra se alguém lê, né? O teatro também, ele só se realiza como processo cultural se alguém vê, se alguém interage com aquilo, né? Então, isso deu muita agonia pra gente. Mas, por outro lado, a gente percebeu, assim, com o apoio da Prex e muito estímulo, que a gente podia e, na verdade, deveria se replanejar nos nossos trabalhos e usar esse tempo da pandemia e do recolhimento ao nosso favor. Para quê? Né? No nosso caso, a gente começou a usar esse tempo para fazer uma coisa que, na extensão, a gente peca muito, que é sistematizar as nossas práticas, né? A gente, às vezes, desenvolve métodos interessantes de socialização do conhecimento, né? Mas métodos em que também, às vezes, a gente erra, a gente se equivoca e que a gente perde a chance de consertar porque a gente não sistematizou devidamente essa prática, né? Então, a gente está usando para aprimorar o nosso método, inclusive para coletar e organizar material para pesquisa. Porque a extensão, ela é isso, ela não é um acerto em si, no momento em que ela acontece, né? A gente faz, a gente acerta, a gente erra e a gente tem que descobrir por que a gente errou e por que a gente acertou para a gente poder avançar nessa espiral. Então, nós estamos usando esse momento para a gente sistematizar a nossa experiência, torná-la pública por meio de um blog, até eu estou usando o logozinho aí que a gente fez agora, né? Eu entrei como Cenas Camponesas, a gente fez um blog que é para divulgar, que é para tornar para a sociedade, tornar claro e inteligível, né? Qual é essa nossa tarefa tão fundamental para a cultura? Porque a cultura, ela cultiva na gente a capacidade de imaginação. E todo mundo tem essa necessidade, senão a gente não sonhava à noite, né? Senão a gente não conseguiria estar aqui hoje fazendo uma live para um horizonte de futuro que a gente nem conhece, né? Então a gente está querendo divulgar para a sociedade, eu acho que essa pandemia está nos ajudando muito também, a fazer um processo de transparência, né, em relação ao papel da universidade. Então eu acho que a gente vai sair dessa pandemia fora desse conflito com a sociedade que vinha sendo armado intencionalmente para nos deslegitimar, né? Então, a gente sabe que tem importância o que a gente faz, mas e os grupos? E as comunidades? Então, nós estamos usando esse tempo para isso e também para a gente conhecer o trabalho de outros colegas, de outros grupos, que também estão colocando na rede, né, filmagens dos seus teatros, etc., né? Para a gente nutrir também as nossas referências, né, culturais e tal, poder se reinventar aí. É isso, mas não é fácil. Às vezes a internet não funciona, o negócio fica muito... Agora mesmo, ó, como que eu tô fazendo? Eu tô com o celular, eu não tô vendo, a câmera não tá virada para mim. Então eu coloquei vocês para espelharem na tela do computador. Agora eu vi que eu tava antes cortando toda a minha testa, né? Agora eu tô vendo pelo espelho como é que vocês estão me vendo. Olha que loucura. Eita! É isso. Mas é isso. A Kelsey, assim, desculpa, o papo tá ótimo, mas assim, a nossa proposta aqui, né, não se tornar um pouco longo para não se tornar cansativo. Termina que a gente já está aqui com 1 hora e um pouquinho já, desde o início da fala com a professora Cleânia. Eu queria agradecer, né, muito a quem está nos acompanhando,
Alguns estão sempre, toda terça e quinta aqui com a gente. Queria agradecer hoje de maneira especial, né, à professora Cleânia, ao professor Antônio Aécio, à professora Kelsey. Também registrar, né, junto a esses três, o trabalho do professor Marcos Lira e do professor Sérgio Galan, ou seja, a equipe de extensão da UFP faz um trabalho hoje muito bonito, que a gente reconhece e parabeniza. E aqui no campus, né, na pessoa da professora Kelsey, que tem procurado fazer várias ações, estimular ao máximo. E, para além de tudo, né, pela excelente participação, acho que a sua fala inicial dispensa qualquer comentário, mas é o seu cartão de visita e é por isso que todo mundo, todos os colegas, todos os alunos te respeitam muito como pessoa e como profissional. Eu queria passar a palavra para que você fizesse uma fala final, para a gente poder encerrar esse momento e, né, de gratidão a todos que estão aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente não pode perder a força e o foco. No quê? No nosso papel social enquanto universidade. A gente precisa colocar as nossas energias para a gente ser criativo e capaz de mostrar que a extensão, ela é a força propulsora da universidade, ela é o espaço de socialização do conhecimento, e esse espaço e essa força propulsora, ela só vai se tornar flor se a gente souber cuidar. A planta, ela não cresce de um dia para a noite. A gente já vem guardando a semente, a gente já vem cultivando a terra, a gente já vem molhando essa planta. Então, também agora não adianta a gente querer encher as nossas redes sociais, fazer projeto que não tem sentido só para a gente responder, às vezes, a uma ansiedade pessoal. Então, é hora da gente se acalmar, poder olhar o outro, dialogar com as necessidades do outro, dessas comunidades, e não perder o foco e a constância na ação, né? Então, é força, foco e constância, né? Porque aí, quando a gente poder voltar, a gente vai se saciar desse banquete que a gente está plantando agora, e a gente vai poder ver a universidade em outro momento, né? E agradecer demais, demais a Pró-Reitoria de Extensão, porque não se furtou a sua responsabilidade, né, de continuar promovendo, provocando, apoiando, inclusive com as bolsas, né, que é fundamental. Eu, assim, reconheço demais e agradeço em nome dos nossos estudantes, e agradecer também os colegas que se empenharam em não colocar a sua criatividade para atuar nesse momento, né? Não tirar férias, se entrar mesmo no trabalho e se reinventar nesse novo momento. Que a gente não perca isso de vista. Estamos juntos, tecendo amanhã. Certeza. Obrigadão mais uma vez a todos que nos acompanharam. Já quero deixar aqui o convite, né? A gente está fazendo essas lives na terças e quintas, às 18h15. Na próxima quinta-feira, né, dia 16, a gente vai bater um papo aqui com o prefeito da cidade. O tema vai ser como Bom Jesus está cuidando de sua gente, para a gente poder discutir como é que está a cidade, o que é que tem sido feito nesse momento. Então, queria convidar principalmente todo o cidadão bonjesuense para nos acompanhar. E, mais uma vez, né, agradecer a presença de todos que estão aqui. Depois, mandem seus comentários se vocês gostaram. Se tiver alguma pergunta, pode nos encaminhar que a gente repassa. E, né, agradecer a professora Cleânia, ao professor Antônio Aécio e a professora Kelsey. Então, muito obrigado por tudo e por todos e pela participação, e a gente se vê. Foco e certeza que tudo isso vai passar. Um abraço, boa noite. Tchau, Kelsey. Tchau, galera. Boa noite e bom descanso para todos. Obrigadão pela participação de todos aqui. Mandar um abraço para quem ainda está por aqui ainda, Tecnologia de Cimento, professor Robson, que foi aqui do campus. Enfim, brigadão aí pela presença de quem ainda está por aqui. Luciana, super beijo. Sandra, obrigado. Professora Viviane Rezânio, Glenda, obrigado. Professora Glenda pela participação. Eduardo, obrigado, Eduardo. Elvânia, Caio, professora Bernadette também, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Tá bom? Tchau, boa noite, um abraço, encerrando.